A paz do Senhor para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que estará comigo neste momento, acompanhando um estudo bíblico de muita importância para a nossa vida cristã. Eu sou o pregador Julisson Charles e vou falar com vocês hoje sobre a mordomia do corpo. Estes slides estão inspirados na lição de número 2 da EBD deste terceiro trimestre de 2019, que tem como tema geral tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Então, a mordomia do corpo é a segunda lição do terceiro deste 2019. E eu considero esta lição como uma parte, ou a primeira parte de um estudo sobre a tricotomia humana. Então, hoje estaremos falando sobre a mordomia do corpo e na lição de número 3 estaremos falando sobre a mordomia da alma e do espírito. Então, eu considero essas duas lições como um estudo sobre a tricotomia do homem. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. E hoje estaremos falando sobre esse aspecto corpóreo do ser humano. O humano, ele tem um corpo que, diga-se por passagem, que não é seu. Este nosso corpo é do Senhor Deus. E dentro da lição, sempre olhando nesse viés da mordomia. Então vamos falar um pouco sobre a mordomia do corpo humano. O texto áureo se encontra em Romanos capítulo 12, verso 1, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No tópico 3, já no final da lição, iremos fazer alguns comentários sobre a relação da mordomia do corpo com o culto racional. E aí, esse versículo será propício para nossos comentários futuros. A verdade prática, que é um comentário do comentador da lição desse terceiro bimestre, que é o Leonardo Renovato, ele diz o seguinte: o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Também na lição vamos falar sobre isso, que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. É uma das metáforas que iremos explorar na lição sobre a mordomia do corpo. Mas eu quero trazer à tona aqui, para aqueles que não tiveram a oportunidade de comparecer à primeira lição, eu quero falar aqui sobre a pequena diferença que existe entre a palavra mordomo e mordomia, porque ainda há confusão com alguns estudiosos, com alguns irmãos e irmãs. O que é o mordomo? O mordomo é o criado maior da casa, o administrador dos bens de uma casa. Inclusive, quem acompanhou a lição de número 1, viu na pessoa de José um mordomo. José foi levado como escravo para o Egito e, pela direção de Deus, foi levado para a casa de Potifar e ali se tornou um escravo daquele homem de muita importância, de grande status no governo, no império do faraó. E José, ele foi colocado como mordomo da casa. Ele cuidava do que estava na casa e do que estava no campo. E diz o texto que Deus abençoava Potifar por amor a José. Eu quero só destacar o papel do mordomo que existia na pessoa de José.
Então o mordomo é esse criado maior, é um administrador. Hoje nós podemos observar que nas casas luxuosas, onde se tem jardineiros, cozinheiros, auxiliar de cozinheiro, recepcionistas, babás, sempre há a figura do mordomo, que é aquele criado maior da casa, que cuida dos demais funcionários da casa. É uma espécie de encarregado que cuida de outras, daquilo que o dono lhe colocou em suas mãos. Então, perceba que mordomo é o criado, é o administrador. Já a mordomia é o cargo, é o ofício que ele exerce. Então, é só essa pequena diferença que devemos ter em mente ao falar sobre mordomia, que é a palavra-chave de todo o trimestre. Não podemos confundir com mordomo com mordomia. Mordomo é o criado, é o administrador, é o encarregado, é a pessoa. E mordomia é o cargo, é o ofício. Então, nós cristãos somos mordomos que exercemos uma mordomia que Deus nos deu. E aí vamos ver várias lições: a mordomia do corpo, dos bens, das finanças, a mordomia da família, da igreja local. E quando depararmos com essa palavra mordomia, temos que ter em mente que se trata do cargo, do ofício. É a mesma coisa de pastor e pastorado. O pastor é a pessoa e ele exerce um pastorado. É a mesma coisa de sacerdote e sacerdócio. O sacerdote é a pessoa, o sacerdócio é o ofício. Então é só essa pequena diferença para a gente ter mais clareza sobre este assunto que vamos tratar durante todo o trimestre de 2019. Na introdução, diz o seguinte: a Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-se sua imagem e semelhança. Então, nós vamos estudar nesta lição que este homem possui um corpo e que foi feito por Deus, criado por um Criador. Nós estamos pautados, as nossas convicções estão baseadas na verdade do criação. Acreditamos que um Deus Criador fez todas as coisas e fez o homem, criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Nenhuma criatura de toda a obra da criação divina teve o privilégio, a honra de ser feito imagem e semelhante de Deus, um privilégio dado aos seres humanos, feitos imagem e semelhança de Deus. Não em aspecto material, mas em aspecto imaterial. Nesse momento vamos falar um pouco sobre a dimensão material do corpo. Este corpo, a qual todos nós possuímos ele é obra da criação. Nós não cremos que a criatura humana é obra do acaso, do fortuito. Não, nós cremos que um Deus Criador fez todas as coisas que existem, inclusive o ser humano. E no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1, verso 26, diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Versículo 28 ele diz: e Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Você veja que Deus criou, Deus fez o homem e lhe incumbiu de missões. Mas o que nos importa demais
interessante para a aplicação da lição que estamos estudando é a parte corpórea do homem. E aí nós vamos para o capítulo 2, no verso 7, que ele diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então o homem foi feito do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós cristãos defendemos a verdade do criacionismo. É muito mais lógico, é muito mais coerente acreditar que um ser supremo, que um ser todo-poderoso, um ser que excede toda a compreensão e toda a ciência humana, criou toda a existência, do que acreditar que tudo sobreveio, tudo aconteceu, tudo existe por um simples acaso de uma explosão, de um Big Bang. Eu costumo até dizer que os adeptos do evolucionismo, eles têm uma fé muito maior do que a nossa cristã, porque é muito mais lógico acreditar que um ser soberano criou o corpo humano, criou o humano em sua integralidade, do que acreditar que o ser humano e toda a criação foi feita a partir de uma explosão. Então, nós reforçamos a formação maravilhosa do corpo. O homem, o corpo humano, como a sua totalidade, foi feito e criado pelo Criador. E você veja o quão esplêndido, o quão extraordinário é a obra da criação. O corpo humano em si mostra isso. Eu trouxe só algumas informações no que diz respeito a questões biológicas, genéticas do corpo, neurológicas também, para ter uma noção. Essas aqui são pequenas informações, mas se formos pesquisar mais, se aprofundar mais, veremos a grandeza do corpo humano. E aí eu trouxe só algumas informações para a gente ter uma noção do que é a criação do corpo humano. Olha aí, 216 tecidos organizados no esqueleto. Isso é a estrutura do corpo humano. Esse esqueleto, ele é composto por 206 ossos. O nosso cérebro tem 1 trilhão de células nervosas. E aí, 96.500 quilômetros de veias e artérias fazem parte do nosso corpo, com 10 bilhões de vasos capilares e 100 trilhões de células. Meus irmãos, queridos ouvintes, como olhar para essa estrutura, essa dimensão do corpo humano e acreditar que isso é obra do acaso, é obra de uma explosão? É muito mais coerente, conveniente, inteligível, sábio acreditar que algum ser supremo, poderoso, ou melhor, todo-poderoso, criou essa espécie humana, o corpo humano. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é esse Deus que nós acreditamos, que Ele é criador dos céus e da terra e do corpo, para fazer um homem com tamanha perfeição. Então, nós vimos a dimensão material do corpo e agora nós vamos estudar um pouco sobre a dimensão espiritual do corpo. O corpo segundo as Escrituras. O que as Escrituras falam sobre o corpo em seu sentido espiritual? E aí nós temos aqui três metáforas sobre esse aspecto espiritual do corpo. O corpo do pecado, o corpo enquanto casa terrestre e o corpo enquanto templo e morada do Espírito Santo. Corpo do pecado. Lá em Romanos capítulo 6, verso 6, Paulo fala sobre esse corpo do pecado. Esse corpo do pecado refere-se ao homem velho que existe, a natureza pecaminosa que
está pertencente a todo ser humano. Todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa. É por isso que Paulo escreve aos Gálatas e fala sobre esse conflito da carne. Essa carne é esse corpo do pecado. É essa natureza do velho homem que sempre quer se sobrepor aos princípios de Deus. Então esse corpo do pecado refere-se à natureza pecaminosa que há em todo ser humano. A casa terrestre. Essa metáfora fala sobre a temporalidade do corpo. Existem alguns textos bíblicos que retratam o corpo humano em sua condição temporal. Meu Deus, recentemente éramos crianças correndo em nossos lares, adolescentes correndo pelas ruas, brincando com carrinhos, com armas, muitas vezes, não sei a realidade de vocês, nossas armas eram apenas pedaços de paus. E recentemente éramos adolescentes em busca de namoro. E hoje já estamos em uma certa idade adulta, alguns já em uma idade anciã, já idosos. E vemos que como passa rápido, como tudo passa muito rápido. O tempo passa e com ele o corpo. E o corpo já não é mais o mesmo como era antes, porque está em uma condição de temporalidade. Essa nossa casa terrestre refere-se à temporalidade do corpo. Inclusive, Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1, e fala sobre essa casa terrestre, que é uma metáfora sobre o corpo humano e sua temporalidade. Templo do Espírito Santo. Paulo escreveu aos Coríntios, em sua primeira epístola, no capítulo 6, no verso 19, ele diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmo? Esse nosso corpo, reforço, não é nosso, é de Deus, é o templo e morada do Espírito Santo. Tenho certeza que, se atentarmos bem para essa expressão, para essa metáfora, o corpo enquanto Espírito Santo, certamente daremos mais valor ao nosso corpo. Não é o foco da lição, e é claro que Paulo está se referindo aos pecados contra o corpo, que vou falar logo mais no próximo tópico. Mas aqui também cabe uma aplicação à forma como estamos tratando o nosso corpo, às questões alimentícias, ao sedentarismo, o que temos comido, se temos praticado ou não exercícios físicos, como estamos tratando o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não está apenas ao nosso lado, ele está dentro de nós. Somos o templo ao qual Deus faz habitação. Assim como Deus habitou naquela nuvem de glória, no templo, na tenda que Deus ordenou que Moisés construísse. A glória de Deus habitava ali, junto à Arca da Aliança. E agora nós somos o templo de Deus. E a glória de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de cada um que acredita no sacrifício vicário de Jesus. Cada um que busca andar conforme os caminhos do Senhor é templo e morada do Espírito Santo. Por isso devemos cuidar bem do templo que o Senhor nos confiou, esse corpo. Deus nos confiou para cuidar dele, para que esse corpo manifeste a glória de Deus. O seu corpo, querido irmão, querida irmã, deve manifestar a glória de Deus. O seu corpo tem manifestado a glória do pecado ou a glória de Deus? Essa é uma reflexão que cada um deve fazer diante do texto, ora lido em Coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o teu corpo, irmão, está manifestando o pecado ou está manifestando a glória de Deus? Que o nosso corpo seja verdadeiramente templo e morada do Espírito Santo de Deus.
E isso tem tudo a ver com os pecados contra o corpo. Nós vivemos uma era em que a prostituição, o adultério, a fornicação, a homossexualidade, a transexualidade está sendo encarada tudo como uma normalidade na sociedade. Mas eu quero te dizer que pecado ainda é pecado. E esses pecados contra o corpo ferem aquilo que deveria ser o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas deixa eu trazer algumas aplicações de conceito sobre isso. Alguns pecados contra o nosso corpo que o homem pode cometer contra o seu próprio corpo. Prostituição, adultério e fornicação. Quero só ressaltar que essas expressões, eu tive até o cuidado de colocar entre aspas, são conceitos do Leonardo Renovato em seu livro, que é referência, que é a inspiração da revista. Então, eu tirei esses conceitos do livro de Elinaldo Renovato, pastor da Assembleia de Deus em Parnamirim. E sobre prostituição ele diz, é a prática sexual promíscua com diferentes pessoas que vivem da prostituição usando o corpo como objeto de transação monetária ou financeira. Então a prostituição enquanto o seu corpo sendo vendido, o prazer sexual, as prostitutas, hoje também já existem homens que que exercem essa prática da prostituição, vendem seus corpos por questões promíscuas, práticas sexuais que são vendidas e ofertadas, e de Gênesis e Apocalipse vemos Deus condenando a prática da prostituição. Inclusive, Paulo orienta aos Coríntios, no capítulo 6, primeira carta aos Coríntios, no versículo 18, ele já começa enfático: fugir da prostituição, porque havia lá na cidade essa prática. Mulheres que vendiam o prazer sexual, a prática sexual enquanto objeto de transação financeira. Isso é uma prática condenada pela Bíblia. O adultério é o pecado que se caracteriza pelo relacionamento sexual de um homem ou de uma mulher com pessoa que não é seu cônjuge. É outra prática que também é condenada veementemente por Deus. Adultério e fornicação são pecados sexuais em que a prática sexual fora do casamento é exposta nesses dois conceitos. A prática sexual, ela só é consagrada, abençoada por Deus no casamento. Sexo fora do casamento é abominado por Deus, seja no adultério, que é a relação sexual com uma pessoa que não é seu cônjuge, para os que são casados, e a fornicação, que é a prática sexual entre solteiros, com solteiros. Então, se é casado, adultério. Fornicação, solteiros. Vejam que são duas práticas sexuais fora do casamento. Tanto a fornicação, jovens, solteiros, aí tem pessoas adultas que também são solteiros. Enfim, não é só a questão do jovem, é o fato de ser solteiro, não se casou, relação sexual antes do casamento. E o adultério, para aquele que já é casado, deixa sua esposa ou deixa seu esposo e vai ter relação sexual com outro homem. Isso são práticas sexuais fora do casamento. Tanto o adultério como a fornicação é um pecado contra o corpo. É um pecado contra o templo e morada do Espírito Santo. Ei, você adúltero que trai a sua esposa, você adúltera que trai o seu esposo, carregue isso na sua cabeça, na sua mente e no seu coração. Quando você comete isso, alguém pode não estar vendo. O seu cônjuge pode não estar vendo, seus familiares podem não estar vendo. Mas o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Você está profanando o templo de Deus. Você pode até estar na igreja, você pode até fazer parte do conjunto, você pode até exercer funções, pode pregar, pode profetizar, mas quando você tem práticas sexuais fora do casamento, você está profanando o templo de Deus. Você está destruindo o templo de Deus. E Deus não te entregou um corpo para isso.
Você deve exercer a mordomia do corpo como um mordomo fiel e prudente. Não entregue seu corpo aos pecados que podem destruir aquilo que Deus lhe entregou. E Deus vai cobrar disso. E Deus vai cobrar porque você está apenas exercendo a mordomia sobre aquilo que não é seu. Porque o corpo é de Deus. Homossexualidade e transexualidade. Meus irmãos, eu tenho me preocupado com relação a esses dois aspectos, até mesmo no quesito dos evangélicos, protestantes. Essa prática está entrando sutilmente até dentro das igrejas, esse discurso da aceitação do homossexualismo, da transexualidade. Eu quero dizer bem claro que eu tenho amigos homossexuais, tenho respeito, amo, admiro, e por amar preciso dizer a verdade. A Bíblia não ampara essa prática. A Bíblia não defende isso. Deus não abençoa essas práticas, tanto da homossexualidade e transexualidade. O que é a homossexualidade? Homo, igual, do mesmo. Sexualidade, referente à escolha ou aquilo que a pessoa procura ser no que diz respeito ao gênero sexual. Então, a homossexualidade, quando se tem atração sexual por uma pessoa do mesmo sexo, homo, igual, do mesmo, hétero, diferente. Heterossexual é aquele que tem atração sexual por uma pessoa do sexo diferente. A heterossexualidade é o que é defendida por Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão, o homem, deixará o varão, o seu pai, a sua mãe, e apegar-se à sua mulher. Ele fala de homem, ele fala de varão, ele fala de mulher. Ele não fala homem com homem, mulher com mulher. Ele não defende a homossexualidade. A transexualidade já é um conceito que é encarado pela própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, como um transtorno de identidade de gênero. Ele nasceu macho, mas se sente mulher. Ela nasceu mulher, mas se sente homem. É um transtorno que há na sua mente. E que isso precisa ser trabalhado, lapidado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. E não ser aceitada dentro das igrejas. Eu digo isso porque já existem igrejas que defendem a homossexualidade, inclusive usando textos bíblicos. Nesse mês passado, mês de junho, foram consagradas 2 pastoras em uma igreja lá em São Paulo. E são consideradas igrejas protestantes evangélicas, 2 pastoras trans. Então eu quero dizer em alto bom som, eu amo o homossexual, e por amar eu tenho que lhe dizer a verdade: Deus não apoia essa prática. Em Levítico 18, a prática homossexual inclusive é encarada como uma abominação diante de Deus. Paulo escreve aos Coríntios e diz que esses homossexuais, efeminados, os sodomitas, não entrarão no reino de Deus. E ele começa a dizer: não erreis, não erreis. E aí ele começa a elencar uma série de pessoas que não entrarão no reino de Deus, e entre elas estão os sodomitas e os efeminados. O sodomita é o homossexual ativo, e o efeminado é o homossexual passivo. A prática homossexual não é defendida pelo princípio da palavra de Deus, e é um pecado contra o próprio corpo. Essa é uma verdade. Não sou homofóbico, não sou a favor de violência por quem quer exercer essa prática, mas preciso lhe dizer a verdade bíblica enquanto mensageiro de Deus. A santificação do corpo. Ora, se existem os pecados contra o corpo, se existem pecados que profanam o corpo, que é de Deus, e que devemos exercer a mordomia do corpo de forma prudente e fiel. Como farei isso? Pela santificação. Santificar o corpo. Há quem diga que Deus só quer o coração. Não. Deus quer a integralidade. Ele quer corpo, quer alma, quer espírito. E aí lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação deve envolver toda a integralidade do corpo do ser humano, enquanto corpo, alma e espírito.
Tanto é que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 23, eu vou abrir aqui a minha Bíblia e vou ler esse texto, que é o texto que demonstra justamente essa integralidade do corpo. Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Ratifico, não é só espírito, não é só alma, é também o corpo. O seu corpo deve ser um corpo santificado. Se dá esta santificação, ela se dá primeiro em Cristo. A santificação, vamos a Jesus. Quando aceitamos a Cristo, automaticamente o sangue de Jesus nos purifica e nos santifica, tornando-nos pessoas santas, separadas para servir a Deus em santidade. Lá em Efésios capítulo 5 e o verso 25 diz assim: Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26, para a santificar. Então, Cristo se entregou naquele sacrifício vicário para nos dar a santificação do coração apenas, da alma, do pensamento. Não apenas isso, mas também do corpo. Então, em Cristo, o nosso corpo deve ser santificado. Santificação no Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo que nos foi dado, quando aceitamos a Jesus, ele opera em nós, também trazendo a tão almejada santificação, sem a qual não veremos a Deus. É bom que deixe isso bem colocado. Para se aproximar, para ter relacionamento com Deus, é preciso estar santificado por Cristo e pelo Espírito Santo de Deus também. Em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 11, diz assim: E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, aquilo que eu falei anteriormente, e pelo Espírito do nosso Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo? O Espírito Santo está em você? Ele opera com santificação. Ele te separa do pecado. O pecado pode estar presente no corpo, mas aquele que tem o auxílio do Espírito Santo, aquele que tem a direção do Espírito Santo, jamais servirá aquele velho homem, aquele corpo pecaminoso. Não, antes ele vai servir a direção do Espírito Santo de Deus. E é assim que o Espírito Santo opera com santificação, mas também pela palavra. Somos santificados pela palavra. Foi isso que Jesus disse. Basta ler João 17. João capítulo 17, verso 17 diz: palavra de nosso Senhor Jesus Cristo: santifica-os na verdade. Aquela grande oração de Jesus. Ele está pedindo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Busque a santificação na palavra de Deus. Na palavra de Deus, pela palavra somos purificados, pela palavra somos lavados. Quem não lê palavra, quem não medita na palavra, quem não busca entender a palavra, como entenderá o plano de Deus para a sua vida? Quando ele for tentado, onde ele vai buscar uma sustentação? Deus não está em meu coração. Então é preciso que a palavra esteja conosco, esteja em nosso coração, pois ela nos santifica. Ela é a verdade que nos purifica. Então, a santificação se dá em Cristo, no Espírito Santo e pela palavra de Deus. E aí, temos que entender a responsabilidade humana na santificação. O ser humano é participante nesse processo de santificação.
Quando falamos de processo de santificação, estamos falando em pelo menos três etapas. Quando alguém aceita Jesus como o único e salvador da sua vida, ele é santificado automaticamente. E aí ele vai se santificar, ou seja, aquele que é santo se santifique mais. A santificação é gradativa. É como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais. Então eu sou santo, mas eu tenho que me santificar cada vez mais. Até chegar ao estágio pleno de santificação. Quando então o pecado, a natureza pecaminosa será tirada totalmente da nossa composição humana. Essa natureza pecaminosa não fará mais parte. Aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. É quando seremos santos em sua plenitude. Então, processo de santificação. Aceitou a Cristo, é santo. Mas esse santo, essa santidade, ela tem que ser trabalhada, tem que ser buscada. É por esforço, você tem que se esforçar, é uma luta diária, uma luta constante. A cada instante estamos sendo tentados, então temos que vencer as tentações. E aquele que é santo, se santifique mais. Como? Na palavra, no Espírito Santo de Deus. Até chegar naquele grande dia que estaremos com o Senhor e Ele retirará essa natureza pecaminosa e seremos santos em sua plenitude. O culto racional e a mordomia do corpo. Eu quero só trazer aqui um ponto bem interessante, trabalhando o conceito de culto enquanto aquela prática litúrgica dentro do templo. É interessante que tem pessoas que fazem parte de movimentos de reteté, rodopeia, vão para a direita, vão para a esquerda, faz aviãozinho. E eu não sou contra isso, porque sou de igreja pentecostal. Mas muitos deles, quando saem, pode perguntar: qual foi o tema da mensagem? O que foi pregado hoje? Ele não sabe. Então, eu desconfio desse culto em que não passa pela racionalidade, ou seja, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho convicções. Eu não acredito nesse culto que eu falei, não sei o que foi o pastor disse, só sei que eu senti. Não, o culto ele é racional. Passa pela razão, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei qual é a minha posição de adorador. Eu me alimentei da palavra, tudo isso passa pelo entendimento, pela razão humana. Somos seres racionais, a nossa fé não é cega não. É aqui onde se aproxima a fé com razão. Eu tenho uma fé que não foge da razão, essa fé ela é sustentada pelo entendimento que eu tenho da palavra de Deus. Então os nossos cultos devem ser racionais. E aí, 3 aspectos, baseado lá em Romanos 12:1. O texto áureo que nós lemos no início. Um corpo como sacrifício vivo, um corpo santo e um corpo agradável a Deus. Antigamente, era oferecido um bode, um carneiro, um bezerro, aves. Esses animais, eles eram apresentados como sacrifício vivo a Deus, como forma de gratidão, como forma de adoração, como forma de justificação, de propiciação. E hoje o nosso corpo é o sacrifício vivo. Vocês se lembrem que o animal não poderia de qualquer forma. Ele tinha que ser um animal santo, imaculado, sem mancha. Então o nosso corpo também deve ser um corpo santo. Não tem como prestar um culto agradável a Deus se o meu corpo não é santo. Se eu estou na prática do adultério, se eu estou na prática da fornicação, se eu estou na prática da pornografia, da prostituição, da homossexualidade, não tem como adorar a Deus em um culto agradável se o meu corpo que Deus me entregou, que é o templo e morada do Espírito Santo, está manchado. Não, este sacrifício que vai ser apresentado a Deus, não só na igreja, no templo, mas por onde eu estiver, no meu trabalho, na minha casa, na minha vizinhança, na escola, este corpo deve ser um sacrifício vivo de adoração a Deus, deve ser um corpo santo, porque só assim o meu corpo será um verdadeiro culto a Deus, um verdadeiro
templo do Espírito Santo que engrandece a majestade do Senhor. Querido irmão, querida irmã, o nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo e devemos exercer a mordomia do nosso corpo de forma que agrade ao Senhor. Para concluir, o nosso corpo ele tem uma dimensão material e outra espiritual, foi isso que a gente viu hoje, tanto a dimensão material como a dimensão espiritual do nosso corpo. E ele diz, nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno. Querido irmão, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Espero ter contribuído para a fé, para o conhecimento. Eu peço que você compartilhe esta mensagem, compartilhe com seus amigos. Em breve estaremos fazendo mais lições. E nossa próxima aula será a mordomia da alma e do espírito. Como eu falei no começo, essas duas lições fazem parte assim de uma lição maior, que é a tricotomia humana. O homem é formado de corpo, alma e espírito. Hoje falamos sobre corpo. Vimos a dimensão material e espiritual. Na próxima aula, próxima semana, eu estarei falando aqui com vocês sobre a mordomia da alma e do espírito. Oreis por nós, para que Deus continue nos abençoando e que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida de forma poderosa.